sejam muito bem-vindos à melhor aula de eletiva que vocês vão ter na vida. Nossa, professor não pode errar, cara. Serão muito bem-vindos na melhor aula de eletiva que vocês vão ter na vida. É sério isso? Não garanto, mas é bom. Semana passada, a gente começou a ver a mitologia egípcia. Hoje a gente vai dar continuidade. A gente viu o ciclo de Ra, vimos a rebelião dos deuses e como que o mundo foi feito. O que a gente vai ver hoje, galera? Mitologia egípcia. Nós vamos ver o nome secreto de Ra. Vamos ver o trono do Egito. E nós vamos ver também o Duat, o submundo dos egípcios. Você vê como é, ó, top. Vamos lá, então. O nome, ele era essencial no Antigo Egito. Era muito preciso. Não era só tão essencial quanto é nos dias de hoje. Não. A pessoa acreditava que se apagasse o nome da pessoa em vida, essa pessoa seria destruída na passagem pelo Duat. Então, apagar todas as imagens da pessoa na história do Egito, seja de papiros, hieróglifos, qualquer coisa que a pessoa tenha feito, se apagasse todo o nome da pessoa, ela seria completamente destruída e esquecida no Duat, no submundo. A gente viu que o Duat é o submundo. Isso aconteceu de fato. Teve o faraó Tutmés III. Isso é real, tá? Tutmés III tentou apagar o nome de Hatshepsut da história no Egito Antigo. Hatshepsut foi sua meia-irmã, que ela antecedeu ele como a primeira faraó a governar o Egito. Faraó mesmo. Ela primeiro foi regente, depois se tornou faraó. Quando ela morreu, Tutmés III assumiu o trono e tentou apagar a imagem da irmã para que ela fosse destruída no submundo. Só que ela era tão esperta que todas as imagens, tudo que Hatshepsut fazia, ela colocava a sua marca. Então, para apagar o nome dela e a marca dela, teria que praticamente destruir uma grande parte do Egito. Ra, ele tinha muitos nomes, mas ele tinha um nome secreto, tinha um nome que só ele sabia, ninguém mais. Isis, que era a deusa da magia, ela estava adquirindo uma grande força, estava perto de se comparar a Ra no nível de força, de conhecimento, de poder. Ela não sabia o nome secreto, ninguém sabia, somente ele. E ela queria conseguir o nome dele. E Ra estava envelhecendo, e certo dia, velejando pelo céu, ele deixou um pouco de saliva cair na terra. Isis pegou essa saliva, fez um misturado lá e deu a vida a uma serpente, a uma naja. E colocou essa naja no caminho de Ra, propositamente. Quando Ra passou, ele foi picado pela serpente. Tropeçou nela e foi picado por ela. E era uma serpente extremamente venenosa. Nenhum dos deuses sabia como que eles poderiam ajudar Ra a melhorar. No entanto, quem sabia? Isis sabia. Qual foi a proposta dela? Assim, ó, eu tenho uma forma de ajudar, mas para te ajudar, eu preciso saber qual que é o seu nome secreto. Ra não queria morrer, né? Nem nada, quem quer? Ele viu que essa era a única forma e ele disse qual era o nome secreto dele. Então somente Isis passou a conhecer o nome secreto de Ra. E com isso, ela invocou a cura através desse nome secreto. Obviamente que ela sabia, né, o que ela precisava fazer. E conseguiu curar Ra. Nisso, ela adquiriu muitos dos poderes de Ra e passou para o seu filho Horus. Lembra? O filho Horus. Aqui já vai tratar Horus como filho de Isis e Osíris agora, que ele não é mais irmão. Como se você acompanhou a aula semana passada, você entende do que a gente está falando. Osíris passou a reinar entre os homens. Osíris se tornou o faraó por muito tempo. E ensinou muitas coisas para os homens e tudo mais. E o seu poder era tanto, sua sabedoria crescia tanto, que ele saiu, né, do Egito, foi espalhar o seu conhecimento e habilidades pelo mundo, pelas outras culturas e tudo mais. E Isis ficou no lugar como regente. Vocês lembram que Osíris tinha um irmão, certo? Sete. O que era o Sete? Era completamente oposto a Osíris. Osíris era a personificação da ordem, Sete era a personificação do caos, da desordem. E era extremamente invejoso. Ele tramou um plano, fez um banquete, convidou muita gente, muitos deuses e tudo mais, inclusive os Osíris, quando Osíris voltou. Aí ele montou um caixão sob medida e disse que ia presentear esse caixão a quem coubesse lá dentro. E nenhum dos convidados coube. E aí, o último que entraria nesse caixão seria Osíris. Agora vem a nossa hashtag da aula de hoje, tá? Se você não anotou, anote, que vai ser o seguinte: Sete, bobão, Osíris é rei e você não. Beleza? Dá uma pausa, anota e marca lá no nosso formulário. Beleza? Nenhum convidado coube
E aí Osíris entrou no caixão. Quando ele entrou no caixão, ele coube perfeitamente. E aí Sete trancou, juntou mais de 40 capangas, aprisionaram Osíris vivo lá dentro e jogou o caixão no Nilo. O caixão foi, seguindo pelo Nilo, navegou até a Fenícia. Até lá, Osíris já estava morto. Então ele morreu também. Ísis, tadinha, né, a esposa dele, procurou por toda parte. E ela conseguiu chegar na Fenícia, achou, recuperou e trouxe o caixão de volta e escondeu no leito do Nilo. Só que Sete achou. Ele cortou Osíris em 14 pedaços. Espalhou por todo o Egito. Ísis e Néftis caçaram por todo o Egito o corpo dele e conseguiram reunir todas as peças. E aí choraram, né, o seu luto, a sua tristeza. Ra, o deus Sol, ele enviou Anubis e enviou Thoth para que eles pudessem refazer o corpo de Osíris. Então eles reconstruíram e Anubis mumificou o corpo de Osíris. O primeiro corpo mumificado foi o de Osíris, né, por Anubis. Então Anubis se tornou o deus da mumificação. Toda vez quando havia o ritual funerário, Anubis era sempre o deus que eles invocavam. Ísis soprou, antes de ser posto no caixão novamente, Ísis soprou vida nova em Osíris. E dessa vida renasceu Horus. Então Horus, mais uma vez, ele vai lá e desafia Sete. Desafiou Sete e aí foi uma pancadaria sem fim. Os dois se transformaram em hipopótamos. Uma curiosidade, vocês já viram como que é uma luta de hipopótamos? É uma coisa violenta, chega a dar agonia de ver, sabe? Pra vocês terem uma noção de como foi o combate violento desses dois. Toda vez que os deuses egípcios entravam em guerra, era uma carnificina total. Eles se transformaram em hipopótamos no rio e Thoth pediu ajuda pra Ney. O que é Ney? É a mãe de Ra, que é a criadora do universo. E escolheu Horus como legítimo. Aí Ra olhou e falou assim, mas tá pensando o quê? Sete tem que ser. Sete deve governar o povo, porque ele me protege todas as noites, enquanto eu tô lá no Duat. Ele é quem luta contra Apophis, e aí cada um apoia um. Os dois continuaram brigando, como hipopótamos. Ísis atirou um arpão que acertou primeiro Horus. Horus olhou e falou, mãe. Aí ela, desculpa, meu filho. Arrancou o arpão e atirou de novo. E aí ela acertou em Sete. Aí Sete olhou pra ela e falou, irmã, o que te fiz eu pra que você me maltratasse desse jeito? Aí Ísis recolheu o arpão. Aí Horus olhou pra ela e falou, é? Ele ficou tão revoltado que ele pulou do Nilo e arrancou a cabeça dela. E aí ela guardou isso até rancorosa, super rancor, né? Arrancou a cabeça da coisa. Guardou isso para que pudesse apresentar aos outros deuses. Muita água rolou, muita trapaça, aconteceram tantas coisas que eu nem vou falar aqui, que algumas delas são meio cabulosas, mas por fim eles resolveram levar a decisão até Osíris. E Osíris, que antes tinha sido o rei legítimo, né? Lá no submundo, agora ele tá lá no submundo, lá embaixo, falou assim, quem merece é o Horus. Então bateu o martelo e Horus foi o rei entre os homens. Sete não tinha mais nada para ir lá, ele se tornou o rei do deserto. Sacudia as tempestades, os trovões, tudo isso estava ligado diretamente a Sete. E, né, além de proteger Ra como uma das suas maiores missões. Continuando, agora a gente chega no submundo, o Duat. Vamos estabelecer algumas coisas, tá? Os egípcios acreditavam que o faraó era a reencarnação de Horus. Quem é faraó? É o rei, reencarnação de Horus na Terra. Por isso eles chamam o faraó de Horus vivo. Quando o faraó morre e ele é sepultado, ele é mumificado como Osíris, porque Osíris foi a primeira mumificação. No Duat, esse faraó incorpora Osíris. Nisso, Nut e Geb, lembra? Céu e a terra reivindicam, né? Ou seja, acolhem esse Osíris como seu filho legítimo. Ainda lá no submundo, esse novo Osíris derrota muitos deuses e nutre o seu poder para si. E lá ele se torna Osíris para governar. Essa é a crença dos faraós. Agora, olhando mais a fundo a mitologia, vamos adentrar o Duat. Era um trecho estreito, cortado por um rio. Osíris era o senhor dos mortos, e atravessar o Duat era um caminho cheio de perigos. Né? Criaturas terríveis, inclusive uma fera que engolia sombras, extirpava os corações. O que extirpava? Arrancava os corações. A passagem desse morto adentro do submundo passava por 7 portões. Ele passa por 12 portões. O faraó, o sacerdote, quem quer que seja, que morreu, ele vai passar por 7 portões, cada portão com um guardião diferente. Lá, eles são recebidos por Anubis, o deus dos mortos. Anubis leva eles até o Salão das Duas Verdades. Anubis pega o coração do falecido, coloca numa balança para pesar junto com uma pluma, a pluma da verdade. De quem era essa pluma? Falei para vocês prestar atenção nela, Namaat.
lá, lembra que ela estava como uma das forças criadoras lá no princípio? Falei para vocês que ela era super importante, também estava na barca de Ra, e aqui ela é extremamente essencial também. Então Anubis vai pesar o coração junto com a pluma da verdade. Se a pluma for mais leve que o coração, ou seja, se o coração tiver mais peso, Anubis, ele vai ver o resultado, né? Se o coração for mais pesado, Thoth, ele vai anotar o resultado. E aí, meus queridos, não há outra escolha, porque Anubis levava esse ser para o Amut, fera mais terrível que os egípcios, assim, temiam. Por quê? Era um monstro com cabeça de crocodilo, a parte da frente do corpo de leão e a parte de trás de hipopótamo. Aqui até colocaram uma cauda de crocodilo. É uma criatura horrenda. Este ser humano, esse falecido, era devorado por Amut, caso o coração fosse mais pesado do que a pluma. Do contrário, se a pluma fosse mais pesada, a pluma da verdade, e o coração mais leve, significava que ele foi uma pessoa boa. O que acontece? Horus, agora no submundo, guiava esse falecido pela mão até um salão onde se encontrava Osíris. Osíris estava junto com Ísis e Néftis, junto com ele, e à frente dele estavam seus 4 filhos. Eu não coloquei aqui porque ia ficar uma lambança visual terrível, mas estava à sua frente. Lá, 42 juízes auxiliavam Osíris num novo julgamento. Caso eles agradassem a Osíris, não, se não agradassem, a descrição, vocês lembram qual que era, né? Vinha a besta Amut. Se agradavam, esse falecido, ele ia para os campos dos juncos, que é o paraíso para os egípcios. Aí esse falecido ia poder subir a bordo da barca de Ra com uma multidão. Ele ia renascer todos os dias com o sol, quando Ra surge lá no horizonte como Menzet. E aí, no final de tudo, né, de todos os tempos e tudo mais, Ra, ele assumiria a sua forma original, que é uma serpente monstruosa. Destruiria a terra com água sem fim. Porque a serpente? Os egípcios acreditavam que a serpente continha todas as forças da criação. E aí, no final, depois de destruir tudo, Ra, como serpente, vai dormir no oceano cósmico até chegar o momento dele acordar novamente e poder recriar o mundo e começar tudo de novo. E, meus amigos, esta foi a nossa segunda e última aula de mitologia egípcia. Eu vejo vocês na próxima. Eu quero mostrar uma coisa para vocês agora. Pronto. Os livros que eu estou usando é este aqui, que é o livro da mitologia. É por aqui que eu estou fazendo a boa parte das minhas aulas, tá? Indico, ele é um livro gostosinho de ler. Eu indico também este livro que eu estou lendo, que é muito bom, que é o Livro dos Mortos do Antigo Egito. Ele é ilustrado, né? Ele conta um pergaminho, toda a passagem do falecido pelo Duat. Então ele vai contar detalhadamente. E para os que quiserem se aventurar numa aventura gostosa sobre mitologia egípcia, eu indico os livros do Rick Riordan. Ele escreveu a saga do Percy Jackson, mas ele escreveu também a saga das Crônicas dos Kane. Trilogia também de mitologia egípcia. Que a gente tem a Pirâmide Vermelha, temos o Trono de Fogo, que é o segundo. Tá vendo a barca gloriosa aqui? E nós temos, por fim, A Sombra da Serpente, que é o último livro dele. Então, galera, vocês vão assistir a aula, né? Vão responder lá o formulário. Essa aula está disponível no YouTube também. Não é uma aula, um vídeo feito para o YouTube, tá? Quero deixar isso aqui bem claro. Eu coloquei lá para que os alunos pudessem ter acesso livre, pudesse assistir sem problema, porque tava dando muito problema postar pelo Drive, a galera ficava pedindo autorização e, nossa, foi difícil. Quem assistiu a aula só vai preencher um formulário, não são 2 formulários, é um só, tá? O formulário de recuperação é só para quem não assistiu a aula. E eles também têm que assistir só, né, eles têm que fazer só um formulário, entendeu? Se fizer só o formulário do vídeo, sem ter assistido o vídeo, vai tirar 0. Então, para evitar isso, que façam somente o outro formulário. Quando assistir o vídeo, pode fazer o formulário da aula. E eu sei, eu tenho acesso a quem assiste. Eu falo isso, estou cansado de falar isso para vocês. E vocês acham que eu estou brincando. Vocês acham que eu não sei quem está assistindo as aulas ou não. Eu tenho esse acesso. Beleza? Então, assim, valorizem. Lá vai ter uma questão para vocês avaliar a aula do professor. Avalia, nota 10, assim, sabe? Porque deu um trabalho do cão fazer isso. Muito trabalhoso, mas eu gosto porque é para vocês. Beleza? Então, deem valor no trabalho do professor. Que olha, dá trabalho. Beleza? Fechou, galera? Tenham todos uma boa semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a gente se vê na próxima. Não vou contar qual que vai ser a próxima aula, porque é surpresa. Beleza?
Fiquem com Deus, fiquem em paz e fiquem em casa. Tchau.